A questão da base nacional comum, ela não é uma questão polêmica pelo fato de existir uma referência, uma base que pudesse orientar os estados a construir os seus próprios currículos, os municípios a desenvolverem suas próprias formulações locais. Não é isso, não é essa a questão. A questão não é a existência ou não de uma base de referência. A questão é a política educacional onde esta base está sendo inserida. E a atual base, em curso de elaboração dentro da política que o Ministério da Educação vai implementar, é o que traz problema. Porque a base nacional comum, nesta política, principalmente agora com o governo interino, ela assume a característica de fornecer os padrões, ou seja, ela congela, portanto, padrões de conteúdo a serem aplicados a todo o país. Ou seja, ela fixa padrões e, com isso, 60% daquilo que deve ser tratado pelas escolas ficaria definido já por esta base nacional comum, restando 40% adicional que poderia ser destinados a tratar especificidades locais, ou seja, a diversidade local. Toda a diversidade e riqueza do país seria dirigido para estes 40% do montante do currículo tratado pela escola. Ora, na política do Ministério, a base nacional comum, ela deve ser traduzida em itens de avaliação. Já está claro, até por afirmações do próprio Ministério, que a base nacional comum deve reposicionar todo o sistema de avaliação brasileiro, de larga escala. Enem, Prova Brasil, avaliação da alfabetização, enfim, todas essas provas serão automaticamente realinhadas para os objetivos que estão fixados na base nacional comum. Também já está dito que a base nacional comum deverá orientar a formação de professores e está dito que ela deverá orientar a produção de material didático. Ou seja, veja a escala de definição que está sendo, portanto, criada com a base nacional comum. Não é? A escala de padronização que está sendo criada com a base nacional comum. Isso leva à apreensão porque nós sabemos que, ao ajustar a base nacional nos processos de avaliação, tudo aquilo que é diverso não vai estar nessa avaliação. A avaliação vai ser em cima dos 60% que são comuns ao país, nas avaliações de larga escala. Portanto, não cai na prova. E nós sabemos a destinação que as coisas que não caem na prova têm. Né? Elas se transformam em algo optativo. Portanto, os 60% obrigatórios tendem a se transformar no 100% de ensino nas escolas, prejudicando, portanto, a diversidade, né, local, as especificidades local. Mais ainda, não só pelo sistema de avaliação, mas se você vai fazer materiais didáticos em cima dos 60%, esse material didático vai ser utilizado na forma de sistemas de ensino padronizados, pré-fabricados pelas grandes corporações, dentro das escolas. Portanto, as estratégias locais para ensinar a base, por mais que o governo diga que não vai afetar a metodologia do professor, porque ele não vai dizer como deve o professor ensinar, isso será feito pelas grandes corporações produtoras de sistemas de ensino que vão transformar esses 60% da base em materiais educativos e, portanto,
o professor vai ter como referência do livro didático ou dos sistemas informatizados que estão por ser desenvolvidos ainda, os 60% que foi ali estabelecido como base nacional comum. Não é? Então, nós temos aí uma situação em que o diverso, né, aquelas estratégias locais de ensino, seja em termos de conteúdo, seja em termos de metodologia, elas correm um risco muito grande, porque elas tenderão a ser deixadas de lado em favor dos 60% que estarão contidos nos exames nacionais e nos materiais didáticos. É um grande prejuízo, portanto, se é esse o caminho que se segue, para essa diversidade de experimentação nacional, né? Diversidade de estratégias locais que as escolas utilizam e até de processos de inovação metodológicos, né? Que as escolas desenvolvem, né? Criativamente e que correm o risco de ser dizimados por essa padronização da educação brasileira.